Boa tarde, galerinha do quarto ano A. Aqui é a professora Silvana Barreto. Como vocês estão? Espero que bem, tá? Qualquer dúvida, desde já, mesmo com a explicação, se tiverem, me procurem no privado. Se cuidem, tá? Se protejam. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, tá? Referente ao dia 5. Nós estudaremos sobre os índios, que foram os primeiros habitantes no Brasil. Os índios são como nos referimos aos povos originários que habitavam o território nacional antes da chegada dos portugueses em 1500. Apesar do termo índio ser generalizante, os povos indígenas são marcados por uma enorme diversidade cultural. Atualmente, os indígenas lutam politicamente para garantir o seu direito à demarcação territorial. Então, já lá nesse primeiro parágrafo eles dizem, já fala quem foi, né, os primeiros habitantes, né? Então foram os indígenas, tá? Mesmo que os portugueses chegaram lá em 1500, achando que não ia encontrar seres humanos, né, vamos dizer assim, acharam que ia só ver um território riquíssimo em fauna e flora, porém não habitável pelo homem, tá? Mas aí eles se enganaram e quando eles chegaram, eles perceberam que existiam os índios, certo? Os povos indígenas. E esses povos indígenas têm uma gigantesca diversidade cultural, tá? Essa diversidade cultural, ela pode abranger desde seus ritos religiosos, suas vestes, como eles vivem, né, como eles são, como é a sua hierarquia, né? Então, essa diversidade cultural é muito, uma palavra muito forte em relação aos índios, tá? Aos indígenas. O que é ser índio? Quando estamos falando de índios ou de indígenas, referimos-nos aos primeiros habitantes do Brasil. Eles eram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram em 1500, tá? Então aqui só está reforçando lá o primeiro parágrafo, né? Que foram lá em 1500 quando os portugueses chegaram e se depararam com os indígenas, tá? Estima-se que nesta época havia de 5 a 7 milhões de indígenas. Então, já desde 1500 tinha uma porcentagem, uma probabilidade, tá? Em relação populacional, tá? Então, era de 5 a 7 milhões de indígenas. Os índios possuem ligação direta com os povos que habitavam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, aqui está afirmando, tá? Que esses índios, eles tinham uma ligação muito forte com esses povos, tá? Que habitavam aqui no Brasil. Então, é como se fosse, não, eles viviam em comunidades ou tribos, do jeito que vocês preferirem nomear, tá? Mas os índios, eles tinham essa ligação direta, tá? Tanto com os povos, mas também quanto a terra, tá? A terra propriamente dita, certo? Os índios no Brasil atual. O último censo, tá? O que é esse último censo? O que é censo, professor? Isso aqui lembra lá em geografia que nós falamos sobre o IBGE, que faz um levantamento de 10 em 10 anos para ver como que está a questão da população, como que vive economicamente, quantas pessoas morreram, quantas pessoas nasceram. Então, eles fazem essa pesquisa, tá? Esse censo também em relação aos índios, para ver qual que é a população, quanto que está, né? Quanto que lá em 1500 estava aproximadamente 5 a 7 milhões, tá? de índios, de indígenas. Então, eles fizeram esse censo, né? Eles realizaram, é importante frisar que foi aqui no Brasil,
somente no território brasileiro, esse censo, e mostrou que existe 897 mil índios, né? Então caiu bastante lá desde 1500 para os nossos dias atuais, tá? E distribuído entre 305 etnias existente e por todas as regiões do país, tá? Então, quando eles fizeram esse censo, não ficou só num estado brasileiro, tá? Por exemplo, só lá na Amazônia, não, fez em todos os estados. Onde tinha indígenas que eles ouviam falar, então eles foram atrás para fazer essa contagem, tá? Então, desses 897 mil índios, eles perceberam que dentre essa quantidade aqui existia 305 etnias, tá? Então, ou seja, 305 pessoas que tinham dialeto, tá? A língua falada, na verdade, ou enraizada com o macrogé, tá? Elas foram distribuídas ou classificadas, tá? Em 4 grandes grupos, tá? Que é de dialeto, que é o macrogé, tupi, caribe e aruaque, tá? Então, essas etnias, ela tinha ligação direta, ou seja, tinha alguma raiz que voltava ou que tinha vínculo com esses dialetos. Porém, ainda existia outras etnias que não tinha ligação nenhuma. Não se encaixava nem nas características e nenhum dos troncos, tá? Ou seja, não tinha ligação nenhuma mesmo, certo? Nessas 305 etnias que tinha ligação com o dialeto desses 4 grupos aqui, tinha outros ainda que não tinha vínculo nenhum. Como já vimos, a diversidade é a palavra-chave. Então, assim, por que diversidade? Tá? Então, assim, tinha lá, vamos dizer, foi distribuído ou foi classificado essas 305 etnias, tá? Mesmo essas 305 etnias tendo ligação com esses dialetos aqui, com esses 4 dialetos, a diversidade era muito grande, tá? Então, no que? No costume. Mesmo que todos se pintavam, todos viviam da caça e da pesca, todos tinham o seu rito cultural diferenciado, mas era esse diferenciamento que cada etnia tinha de diversidade, tá? Então era muito grande, tá? Então cada pintura, cada coisas que eles realizavam tinham um significado, tá? Então essa diversidade era gigantesca. Então cada povo possuía diferentes formas de organização social. Então cada tribo lá, tá? Cada etnia, eles se organizava de um jeito, tá? Por isso que fala que é diversidade cultural, tanto social nessa organização, política e econômica, né? E também de relacionar-se com outros povos. Ao mesmo tempo que tinha essa diversidade tão grande, ele se preocupava ainda que existisse entre eles alguma semelhança, mas que eles tinham também uma certa preocupação em se aproximar dos outros povos indígenas. Atualmente, os índios passam por um processo conhecido como retomada, pelo qual eles retornam às suas regiões de origem, para exigirem o direito a viver ali e resgatar sua cultura original. Então, a partir desse levantamento lá no censo, eles perceberam que eles têm o direito de voltar lá para suas terras de origem, tá? Para fazer esse resgate aí dessa diversidade. Essa existência dá-se pelo direito da demarcação das terras assegurada pela Constituição e que deve ser realizada pelo Estado. Tá? Então, assim, esse direito a voltar às origens lá, né, ela está amparada pela Constituição Federal, certo?
e que quem deve ter esse olhar para essas tribos, essas etnias, né, para esses indígenas, é o Estado. Os indígenas que vivem em terras demarcadas, como os Yanomamis, têm o direito à riqueza delas, sendo que essa permanência é vitalícia. E em caso de catástrofes ou epidemia é que eles podem ser retirados. Então, assim, o Yanomamis, tá? Depois vocês vão continuar lendo aqui. Lá em 1992, os Yanomamis conseguiram essa terra demarcada, tá? E aí, lá na Constituição, é um direito vitalício, tá? Então, quanto não tiver risco, não acontecer nenhum risco aos indígenas, eles deverão permanecer ali. O único caso que eles podem ser retirados daqueles locais nos casos de catástrofe de epidemia, tá? Então, aconteceu ali, colocou em risco a vida desses indígenas, então, o Estado ele pode tirar esses povos e alojar em outros. Porém, os Yanomamis, tá? Se a gente for ver aqui, ó, em 2019, tá? Entraram cerca de 20 mil pessoas para invadir essas terras dos Yanomamis, tá? Os Yanomamis, eles vivem no estado de Roraima, tá? Mas desde 2007 eles vêm constantemente sendo invadidas. Então, assim, quando fala que é para eles viverem, os Yanomamis, né? Pegando o exemplo de Yanomamis, que eles vivem lá, eles conseguiram um território, tá? Pela Constituição, baseado na Constituição, tá? Eles conseguiram essas terras. Mas essas terras, elas são ricas em vários recursos naturais. Então, esses recursos naturais acabaram aguçando a cobiça de alguns fazendeiros, tá? Madeireiros e garimpeiros. Por quê? Porque nesse território eles podem explorar o ouro e o diamante. Então, assim, para os índios, né, para os indígenas, eles veem como pedra bonita, porém não tem aquela visão ou tem um conhecimento de que ela é muito poderosa, no sentido assim, de valer muito questão de dinheiro. Só que eles vivem conforme a terra dá para eles. Só que o ser humano, né, nós, muitas das vezes, né, que é falado aqui fazendeiro, madeireiro e garimpeiros, tem uma cobiça maior, né, que quer tirar lucro. E aí acabam invadindo. E além de invadir, eles ameaçam ainda, né, como se eles tivessem o direito de ameaçar esses povos. No Brasil existe uma instituição governamental cujo papel é mediar as questões que envolvem os índios brasileiros e garantir a defesa dos seus direitos. Trata-se da Fundação Nacional do Índio, né, que é a FUNAI. Os índios de demarcação das terras indígenas e dos desenvolvimentos de políticas em benefício dos indígenas, entre outras ações, são atribuídos dela. Existe quase 90 mil indígenas no Brasil que fazem parte de mais de 300 etnias. Um dado da diversidade cultural. Professora, mas a senhora não falou que era 800? Lembra lá na probabilidade, quando a gente vai quando fala em questão de probabilidade, então ele não está próximo de 900, então por isso que é citado aqui 900, tá? Lá é 897, porém eles fazem um arredondamento, certo? Igual lá nas etnias, né? 305 etnias, então ele só arredondou, ele aproxima no arredondamento, certo? Mas as informações são as mesmas e é isso aí, tá? Qualquer dúvida, depois vocês me tiram no particular. E aí tem as perguntas, né? São 5 perguntinhas, todas as 5, tá? Elas são relacionadas ao texto. Leiam novamente o texto, tá? Se precisar, e aí respondam a atividade. Beijo e tchau, tchau.